Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição do IAM Tech Day. Meu nome é Fernando Fontão, da BeyondTrust. Eu vou falar para vocês sobre a gestão de privilégios como uma camada de segurança. Todo mundo sabe que o PAN é parte da vida, do dia a dia das empresas que usam tecnologia já há várias décadas para fazer a gestão das credenciais administrativas, das credenciais privilegiadas, mas o fato é que o panorama dos ataques cibernéticos sempre foi muito dinâmico, sempre muda muito de tempos em tempos, e no momento atual a gente está vivendo a onda do ransomware. O ransomware tem uma característica interessante, que é o fato de que ele não necessariamente se baseia em tecnologia para ter êxito. A maioria dos grupos hacker não usa necessariamente código ou exploração de vulnerabilidades, eles basicamente se baseiam no elemento humano para conseguir credenciais, para roubar credenciais, para obter algum acesso legítimo e entrar por aí. O fato é que credenciais privilegiadas roubadas e ou ferramentas de acesso remoto inseguras são usados em praticamente todos os ataques atualmente. Então, isso torna o ransomware um tipo de ataque muito fácil de ser executado pelos hackers. E cada vez mais eles estão ganhando dinheiro e causando problemas muito sérios para as corporações. Nós estamos num momento em que o PAN, ou as ferramentas de gestão de privilégio, estão deixando de ser produtos pontuais que eram usados até recentemente só para resolver algum problema específico, e estão se tornando cada vez mais parte de uma estratégia de segurança para realmente frear os ataques e impedir que as empresas sofram ransomware e percam dinheiro, percam reputação e tenham dor de cabeça. A única forma real de proteção contra ransomware atualmente é a combinação de várias camadas de segurança. Então, a combinação de ferramentas legadas, de ferramentas tradicionais, ferramentas mais modernas, baseadas em endpoint, ferramentas de vários tipos diferentes, cada uma fechando um tipo de vetor, impedindo que o hacker tenha facilidade em fazer o ataque. Quanto mais fricção você gerar, mais difícil vai ser para o hacker e mais provável que o hacker abandone o ataque em algum ponto e decida não continuar com o ataque contra a sua empresa, né? E um desses elementos tem que ser as ferramentas de gestão de privilégio. Quem está dizendo isso, o próprio Gartner, diz que PAN continua sendo um controle de segurança entre os top 10. Então, hoje em dia, uma empresa, para se proteger, realmente tem que ter uma estratégia de gestão de privilégios. Gartner também diz que os marcos regulatórios e os provedores de seguro cibernético estão cada vez mais exigindo que os clientes comprovem que possuem a estratégia de PAN bem implementada para poder oferecer cobertura e confirmar condições de conformidade. O Gartner também está observando um aumento da adoção de PAN por empresas de todos os segmentos e todos os tamanhos. Isso é outro ponto muito importante, porque a ferramenta deixa de ser entendida como algo só para empresas grandes ou só para empresas com muito poder financeiro. Ela se tornou uma ferramenta que hoje é importante e necessária para qualquer tipo de empresa de qualquer perfil. Outro estudo também do Gartner mostra que 60% das empresas vão adotar Zero Trust como ponto de partida para a segurança até 2025. Isso é uma notícia muito interessante e leva a gente a reforçar outro ponto. Zero Trust tem tudo a ver com privilégios. Dentro das principais normas de Zero Trust, as que são definidas pelo NIST e as que são utilizadas nas normas, né, de privacidade de dados, como a LGPD aqui no Brasil, GDPR na Europa e muitas outras, existem vários controles de gestão de privilégios que são exigidos. Então, uma empresa, para adotar Zero Trust, tem que levar em conta que também tem que mexer em estratégia de privilégio. O fato é, os hackers têm milhares de mecanismos diferentes para levar a cabo um ataque, principalmente um ataque de ransomware. As opções são enormes e quase sempre elas estão baseadas em erros, estão baseadas em mau uso das credenciais pelos usuários, senhas mal definidas ou mal armazenadas, senhas que não são trocadas com frequência suficiente. Isso faz com que seja fácil para o hacker entrar, né, invadir, infiltrar na rede da vítima, se mover lateralmente, escalando privilégios e, finalmente, executar o ataque. Então, a gestão de privilégio pode ser essa camada que vai impedir que o hacker avance para a fase seguinte do ataque, eliminando o único insumo sem o qual o hacker não pode continuar, que é um privilégio. Sem ter um privilégio, o hacker não consegue seguir para a fase seguinte, não consegue completar o seu ataque. Essa estratégia, conhecida como eliminar privilégios, é exatamente o que fazem as ferramentas de gestão de privilégios. Por isso que elas são uma camada eficiente
de segurança da informação que vão ajudar os negócios a se protegerem contra o ransomware. Isso é confirmado pela grande maioria dos ataques de ransomware dos últimos anos. Se a gente analisar cada um desses ataques, a gente vai ver que o ponto principal que o hacker utilizou para ter sucesso nesse ataque foram os privilégios. Seja o privilégio num acesso remoto, um acesso de fora para dentro, em que o hacker utilizou uma VPN ou algum outro mecanismo de acesso remoto. Muitos deles, inclusive, são vendidos, né, por várias empresas aí, mas não são realmente seguros, porque não importa o tipo de criptografia ou o tipo de autenticação que esses mecanismos utilizem, essas ferramentas utilizem, o fato é, se o hacker consegue fazer login e entrar, ele tem o privilégio de uma credencial para poder escalar privilégios e se mover lateralmente. O acesso remoto privilegiado tem que ser tratado também sem privilégios. Isso não significa não deixar que os usuários façam as coisas. Significa simplesmente trocar a forma com que esses privilégios são aplicados no mundo tecnológico. Isso é exatamente o que fazem as soluções de gestão de privilégios. Permitir o acesso, permitir que as pessoas continuem fazendo as coisas que elas precisam fazer no seu trabalho, mas de uma forma totalmente segura e sem que exista um privilégio real na sessão ou no endpoint onde está sendo feito esse acesso, porque é justamente o que o hacker tentaria obter para continuar com o seu ataque. Então, a gente chega à conclusão de que, através da gestão de privilégios, a gente poderia mitigar a grande maioria, se não todos os ataques de ransomware de alto perfil dos últimos anos. Estudos como o da Verizon, por exemplo, mostram que os atacantes continuam utilizando os privilégios, eles continuam encontrando mecanismos de chegar até as vítimas, mesmo que seja através, por exemplo, de um prestador de serviços, que são empresas que não necessariamente investem pesado em segurança. Então, se o hacker consegue atacar uma empresa de prestação de serviço, é muito provável que essas empresas tenham acesso remoto às redes de seus clientes, e o hacker consegue acessar cada um desses clientes do prestador de serviço e atacá-lo, como aconteceram em vários casos de alto perfil também nos últimos anos. A gente também vê, como parte desse estudo, que o elemento humano continua sendo extremamente importante para os hackers. Senhas mal configuradas, senhas fracas, senhas que não são trocadas permanentemente, ou que são compartilhadas, ou que são reaproveitadas. Aquele usuário que tem a mesma senha para a empresa e também tem nas redes sociais e sistemas de streaming de vídeo, etc. Com isso, o hacker tem uma facilidade muito grande em descobrir a credencial de um funcionário de uma empresa, fazer login em nome dele e ganhar acesso à rede. E esse mesmo estudo também mostra que mais de 80% de todos os ataques implicam em abuso de privilégio. Então, com uma boa gestão de privilégio, bem implementada, bem estruturada, sua empresa pode dificultar a vida do hacker e isso pode representar a diferença entre ser atacado ou manter seu ambiente completamente seguro. Esse é um assunto para pensar, nós estamos sempre às ordens para conversar com cada um de vocês que tiver interesse em expandir essa conversa e elevar o nível da sua gestão de privilégios como uma camada de segurança para o seu negócio. Obrigado.